Cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor, que nos acompanham pelas redes sociais, pelo culto online. Vamos ler juntos a palavra do Senhor, que se encontra em Gênesis 32, a partir do versículo 22. Cuja palavra nos fala assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas duas mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Saboque. E tomou-os e fez-os passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subiu. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura de sua coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dar-me peço a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Beniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Penuel, e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido, que está sobre a juntura da coxa, até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Até aqui, irmãos. E a palavra do Senhor nos fala de Jacó, um homem comum, um homem cujo seu significado é enganador. Jacó, que agia com muita esperteza, tentando manipular o seu irmão ao fazê-lo vender o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Jacó, que com a permissão da sua mãe, induzido por ela, enganou o seu pai, fazendo com que o seu pai o abençoasse, pensando que estava abençoando o seu irmão, com direito a essa mesma primogenitura. Mas ele aceitou aquele erro e pagou um alto preço, tendo que se distanciar e fugir, ficando longe da sua mãe, fugindo de seu irmão, pagando esse preço alto. Sendo enganado da mesma forma, do mesmo jeito que ele usou de engano, ele foi enganado também pelo seu sogro Labão, ao fazê-lo se enganar, pensando que estava casando com Raquel e fazendo-o casar com a sua irmã Leia. Ele recebeu a mesma moeda. Mas já se passaram muitos anos e Jacó tinha formado uma grande família, mas ele tinha um passado. E em um certo momento ele teve que voltar a esse passado, ele teve que reencontrar esse passado, tendo que ver novamente o seu irmão Esaú, e temeu por sua vida, temeu pela vida da sua família, com a reação de seu irmão, por causa dos seus erros, por causa do seu passado. Mas ele lembrou da aliança que o seu avô havia feito com a sua geração e pediu misericórdia a Deus. E um varão que não desse mundo começou a lutar com ele com o varão. Mas pela misericórdia de Deus, Deus permitiu que ele vencesse, pela sua misericórdia. Mas fez com que ele fosse ferido na coxa. Assim somos nós. Quando nós nos encontramos com Deus, quando algo acontece na nossa vida, pode nos causar marcas profundas e doloridas. E pode fazer com que muitas vezes aquilo
todos os dias venha a nos trazer essa lembrança. Mas causa isso uma transformação em nós, como causou em Jacó. Naquele momento, o Senhor fez com que ele mudasse de nome, de Jacó para Israel, e fazendo com que fosse cumprida a promessa do Senhor, e com que a sua descendência fosse conhecida como a descendência de Israel, o povo de Israel. Assim somos nós. Mesmo que nós sofremos essas dores, mesmo que nos causem lembranças, mas saibamos que essas mesmas dores, essas mesmas lembranças, elas fizeram com que nós fôssemos transformados na presença do Senhor, assim como foi na vida de Jacó, agora Israel. Amém? Vamos nos levantar, por gentileza, e você que nos acompanha pelo culto online, vamos clamar ao Senhor pela misericórdia dEle. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, te agradecendo pela oportunidade, mesmo fisicamente distante, de estarmos buscando a Tua presença, Senhor. Fala conosco cada vez mais nesse culto, Pai. Recebe o nosso louvor, nosso engrandecimento, porque sabemos que a nossa vida te pertence, Senhor. Fala com cada um de nós nessa noite de um modo todo especial, Senhor. E assim como o Senhor fizeste com Jacó, transformando o Israel, faça na nossa vida, Senhor. Que as Tuas palavras, Senhor, e o Teu louvor causem transformação no nosso modo de pensar, nosso modo de agir, nosso modo de sentir. Que nós possamos, em nome de Jesus, Senhor, ouvir, Senhor, esse culto e estarmos transformados pela Tua palavra, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. E pedimos que o Senhor visite a todas as pessoas que estão enfermas, Senhor, nos hospitais. Visita, Senhor, as pessoas que estão no leito de hospital, entre a vida e a morte, lutando para respirar, Senhor. Senhor, coloca o ar, Senhor, nesses pulmões, repreende todo o vírus. Senhor, aonde há sentença de morte, nós te pedimos que em nome de Jesus, o Senhor declare a vida, Pai. Porque nós sabemos que a decisão não é do homem, mas a decisão é sua, ó meu Deus. Nós te agradecemos nessa tarde pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Saúdo o nome do Senhor Jesus com a paz. Estamos reunidos nesta tarde. Você que está à noite, adora o Senhor à noite. Você está de manhã, adora o Senhor pela essa manhã. A palavra disse que o Senhor escolheu Jacó como um povo dele. Dele fez o povo escolhido, Israel. O Senhor está te chamando para ser o povo dele. O Senhor está te chamando e te dizendo que Ele te ama. Aleluia. Você tem o amor e o carinho do Senhor. Adore o Senhor nesta tarde, em nome de Jesus.
braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em ti. Tu estarás comigo, tu estás comigo. Deus, Senhor, Tu és meu Deus, és meu Senhor, a minha salvação. Meu braço forte, fortaleza na angústia, eu confio em Ti. Estará conosco. Tu estás comigo. Mais uma vez, uma só voz, bem forte. Tu estarás comigo. Tu estás comigo. Tu me Jesus, onde queremos, Senhor, estar sozinho contigo e levar nossas lágrimas diante de Ti, onde, Senhor Jesus, as nossas ações, os nossos pensamentos, muitas vezes, Senhor, age de uma maneira que nem nós queremos agir, Calamanaias, mas, Senhor Jesus, que a partir de hoje, Labachai, onde Tu conheces o oculto
Jesus. Obrigado, Senhor, nós te adoramos, ó Deus. Nós te bendizemos, ó Pai. Nós te adoramos e te glorificamos, Senhor. Tu és poderoso, Deus. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Cumprimento os amados irmãos também aí que está do outro lado dessa live, com a paz do Senhor. Receba a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aí você de casa. Glória a Deus. Pode se sentar, amada igreja. Se puder abrir a Bíblia em Mateus, passagem bastante conhecida, lá em 24. Você bem rápido. Aleluia. No versículo 36, só até o 44. Glória a Deus, aleluia. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ama e nós também amamos eles. Amém? Você ama Jesus? Então repita assim comigo: eu amo o meu amado e o meu amado me ama. Glória a Deus, aleluia. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. É como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E então perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Estando duas no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai-vos isto: se o pai de família soubesse a que vigiaria da noite, havia de vir o ladrão, e vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Glória a Deus. Palavra de alerta, meus amados, uma palavra bastante conhecida e bastante alerta para nós nos dias de hoje. Nós sabemos que aí está se cumprindo os sinais bíblicos, então é momento que nós estamos na presença do Senhor, nosso Salvador, vigiando, orando, obedecendo a sua palavra, porque assim foi como no dia de Noé. Noé recebeu um alerta do nosso Pai, para aqueles homens, quando ele construía a arca, para eles vinha até Jesus se arrepender dos seus pecados, porque o pecado também naquela época, meus amados, era muito grande. Também os dias de hoje é desta maneira, né? Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento naquela época. Hoje também é assim, meus amados. Então a palavra aqui nos alerta para nós ficar atentos, vigiar, né? Como um ladrão vem. Se nós soubéssemos que o ladrão viesse roubar o nosso lar, a nossa casa, nós trancafiava tudo, né? É assim que a palavra de Deus nos ensina. Fechar a porta do nosso coração para as coisas ruins desse mundo e abrir a porta do nosso do nosso coração para as coisas boas que vem do alto e que é da palavra do Senhor. Amém, igreja? As palmas para Jesus. Vem aqui, pregadora, vamos orar, amigo. Graças a Deus. Vamos ficar de pé mais uma vez. Estenda as tuas mãos para cá. Aleluia. Nós estamos numa live e eu creio que a palavra que Deus já deu ao nosso coração para nossa pastora, e já está em seu coração, está em seus lábios, que vai em direção não só a nós que estamos aqui na nave da igreja, mas vai em direção também a você aí de casa. Então pare tudo agora, respeite, tenha referência na palavra do Senhor, porque eu creio que esta palavra vai falar com você. Amém?
Altíssimo Deus e soberano Pai que estás no céu, muito obrigado, meu Pai, pelo dia de hoje, Pai, Tu nos concede para estarmos aqui, para receber algo da Tua parte, Pai. Assim nós sabemos que a Tua filha já está preparada, Pai, e foi o Senhor que já deu a palavra nessa tarde para ela, Pai, e eu creio que vai não só em direção para nós que se encontram nesse lugar, Pai, vai em direção também às pessoas, Teus filhos, que se encontram nos lares dessa tarde, Pai, e eu peço, Pai, a Ti, que essas palavras, Pai amado, venha nos apaciguar, venha nos acalmar, Pai, porque é só a Tua palavra, Pai, que nos guarda, cuida, cura e liberta, Pai, e assim seja feita a Tua vontade, Pai, e que o Senhor reine, Pai amado, em nosso meio, continua reinando, Pai, e que essa terra, Pai, nós sabemos que não tem mais o que dar, Pai, porque nós sabemos e nós esperamos a Tua vinda, Pai, e assim nós aguardamos a Tua chegada, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Graças te damos, Jesus. Vocês podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos a este culto que o nosso Deus tem preparado para nós, algo para ministrar os nossos corações. Então eu quero convidar você que está aqui e você que está acompanhando este culto online, abrir conosco a sua Bíblia no Salmos de número 24. Nós estaremos meditando neste culto, nesta palavra a qual o Senhor tem gerado ao meu coração. E quando o povo de Deus se reúne, seja de uma forma pessoal, uma forma individual ou coletiva, quando nós abrimos o nosso coração para o Rei da Glória entrar e fazer morada, aleluia, nós recebemos de Deus a paternidade, a filiação, nós recebemos de Deus também como súditos toda a herança deste reino. E nesta tarde o Senhor tem para nós, nesta noite, neste culto, o Senhor tem algo grande a realizar em nossos meios. No Salmo 24, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre a ídolos e nem jura por falsos deuses, ele receberá bênçãos do Senhor, e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a face, ó Deus de Jacó. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Deus poderoso nas guerras. Abram-se, ó portais antigos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Abram-se, ó portais, levantai-vos as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Para que entre o Rei Jesus, Rei. Eu abro meu coração, Jesus, para que entre o Rei Jesus. Ele está aqui neste lugar. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu coração, para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração, eu abro meu. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória?
Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Tu és o Rei da glória, Tu és o nosso Rei, nosso Salvador, o nosso Senhor. E nós reconhecemos, Senhor, toda adoração a Ti neste lugar. E você pode adorar o teu Deus, o teu Rei, aquele que te salvou, que te tirou das trevas e te trouxe para a maravilhosa luz. E aquele que está na luz de Cristo não anda mais em trevas, porque Ele é a luz. A sua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, a partir do momento que este Rei nos tira da onde estava, no caminho do pecado, em caminho da morte, Ele nos tira de lá, com mãos poderosas nos arranca de lá e nos traz para estarmos no Teu reino santo, um reino espiritual, onde os filhos de Deus fazem parte deste reino, onde se dará a sua consumação na segunda volta do nosso Deus. Sabe por quê? Porque Ele vai se unir com a sua igreja, vai se unir com a sua noiva, e todos nós celebraremos nesta grande festa, dizendo: olha, Jesus, valeu a pena, valeu a pena, Jesus, sofrer pelo Teu nome. Valeu a pena, Jesus, momentos de oração, intimidade contigo. Valeu a pena orar, pagar o preço, jejuar. Valeu a pena, porque naquele grande dia o Rei da Glória virá com poder e grande glória, com seus anjos e com voz de arcanjo. Aleluia! Todo joelho se dobrará e todos irão declarar que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E num soar de trombeta, o anjo anunciará que o nosso Rei da Glória agora está voltando, não mais como um cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, e a partir do seu sangue, expiando-nos da injustiça, do pecado e da perdição. Agora Ele virá com poder e grande glória, virá com a sua comitiva e com os seus anjos. Então louve mais uma vez: para que entre o Rei Jesus. Ele é o Rei da Glória. Você pode abrir o seu coração para Ele entrar? Você pode abrir o seu coração para que este Rei possa entrar e reinar contigo? Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus. Aleluia a Deus. Eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da Glória. Abrimos nosso coração. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Ele é Jesus. Aleluia a Deus. E nós reverenciamos todo o poder ao Teu nome. Tu és o Rei. Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. E em sua primeira vinda, Jesus, quando Ele tem aquela entrada triunfal em Jerusalém, nós podemos ler os evangelhos e começar a imaginar que as multidões se agitavam muito e ouviam gritos e clamor por todos os lados, e alguém dizia: o Rei está vindo, o Rei está vindo. E as pessoas eufóricas, as pessoas curiosas, as pessoas naquela agitação saíam para as ruas para ver quem era este Rei que estava vindo, este Rei que estava entrando, aleluia, em Jerusalém. Nós podemos imaginar algumas pessoas rasgando as suas vestes,
jogando as suas capas no chão, enquanto outras, com os ramos nas mãos, começavam a abanar bem alto. E aqueles que não conseguiam entender ou ver quem era o rei que estava vindo em humildade, assentado no jumentinho, subia nas árvores para poder ver o que estava acontecendo, e começavam a agitar os ramos, começavam a ouvir a euforia do povo dizendo: olha, o rei está vindo, o rei está vindo. E as pessoas se juntavam, as crianças pulavam, e uma multidão toda clamava dizendo: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Quem é este rei? Na sua primeira vinda veio como servo. Na sua primeira vinda, quando entrou nos portais de Jerusalém, assentado num jumentinho, mostrando para nós a humildade, mas também a autoridade, porque sobre a sua palavra até os demônios se prostram, até os demônios caiam por terra, até os demônios, aleluia, fogem de sua presença. Humilde, mas cheio de autoridade e poder. E as pessoas, quando viam Jesus num jumentinho, as pessoas aclamando, dizendo: Hosana nas alturas, enquanto outras perguntavam: mas quem é? Quem é este rei? Quem é que está trazendo toda essa euforia, toda essa agitação? E alguém dizia: este é Jesus, o Nazareno. Este é Jesus, o filho do carpinteiro. Este é Jesus, servo humilde. Este é Jesus, o Filho de Deus. Este é o nosso Rei, aleluia. Quem é o Rei da Glória? Aquele que como servo veio, nos ensinou princípios como humildade, servidão, amor. E como Rei, nos ensinou que num só trono, num só governo, aqueles que fazem parte deste reino devem estar sempre unidos, devem estar sempre juntos, num só propósito, numa só intensidade, em obediência e adoração a Deus. Mas se nós formos olhar profundamente todo esse contexto, nós vamos ver que enquanto Jesus entrava de uma forma triunfal em Jerusalém, as pessoas com os ramos nas mãos, as crianças felizes cantando, enquanto outros subiam em árvores para poder entender o que estava acontecendo. Era lido um texto na sinagoga, onde nós lemos no início desta mensagem, Salmos 24, no versículo 7 ao 10, e o texto vai nos dizer assim: levantai, ó portais, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E quem é o Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso na batalha. Levantai, ó portas eternas, levantai as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Enquanto Jesus entrava em Jerusalém, os sacerdotes liam esses salmos, e nós podemos ver a conjuntura de algo profético que foi predito por Davi, quando escreveu os Salmos 24, e sendo consolidado quando Jesus ele entra em Jerusalém, e o próprio sacerdote declarando esta verdade a partir do salmo que era lido dentro do templo, aleluia. E quando nós paramos para pensar na profundidade que existe nesse texto, nós vemos um homem gentil, um homem que se revela àqueles que o procuram, um homem que está sempre com os seus ouvidos atentos. Este homem se chama Jesus, o Filho de Deus. Mas Salmos 24 foi escrito por Davi, quando ele traz de volta a Arca da Aliança e leva para Jerusalém, aleluia. Davi anima o povo a buscar a arca, que naquele contexto representava a presença de Deus. Então Davi ele se alegra e ele escreve um salmo quando ele recupera a arca que foi levada por negligência dos outros, e ele vem com alegria trazendo de volta a presença de Deus para o seu povo. E quando ele entra em Jerusalém, uma grande festa acontece. As pessoas se reúnem nas portas da cidade com adufes, com som de música, com harpa, com trombeta, com saltério, alaúde, com tambores.
tambores. E naquela grande festa, a Arca da Aliança é trazida de volta e as pessoas se reuniam antes nas portas de Jerusalém. Portas representa acesso. Davi traz de volta a arca, dando acesso para que as pessoas pudessem adorar e se alegrar naquele grande movimento que estava acontecendo. E os salmos é algo interessante, porque quando os levitas, que eram responsáveis por trazer a presença de Deus a partir daquilo que eles faziam, os levitas estavam com a arca, os sacerdotes, todas aquelas pessoas contentes, alegres, porque Davi havia trazido de volta algo que tinha sido perdido. Aí os levitas, numa só organização, começam a cantar ao som da música. Quem é o rei? Quem é o Rei da Glória? E as pessoas que estavam ali participando daquele grande momento respondiam: o Senhor forte e poderoso nas batalhas. E eles cantavam enquanto os levitas vinham com a arca, com a presença. E Davi relatou tudo isso no Salmo 24. Os levitas diziam: quem é o rei? Quem é o Rei da Glória? E o próprio povo reconhecia, dizendo: este rei forte e poderoso é o Rei da Glória nas batalhas. Então imagina as pessoas na porta adorando a Deus, felizes, contentes, porque a presença de Deus causa este impacto na vida daqueles que a recebem. E as pessoas todas ali enaltecendo, engrandecendo, declarando em som de música, em alto bom som, que aquele que era o Rei da Glória era poderoso nas batalhas. Você entende isso? Que em momentos onde nós perdemos alguma coisa, nós devemos reconhecer que Ele continua sendo Deus poderoso, forte e valente nas batalhas. E quando nós recuperamos aquilo que foi perdido, nós continuamos declarando que Ele é Rei poderoso, forte e valente nas batalhas. A presença de Deus traz alegria. E dentro deste contexto, a arca representava, simbolizava a presença de Deus. E a presença de Deus traz a alegria da salvação. Você pode glorificar por isso. A presença de Deus traz a alegria de sabermos que temos um rei, que temos um Salvador e que nós fazemos parte do seu reino como súditos deste rei. A alegria de estar na presença de Jesus e em Jesus traz alegria para os nossos corações. Então, se você está triste nesta hora, se você tem andado dias tristes, o Rei da Glória está batendo no seu coração, dizendo: olha, eu estou batendo porque eu quero entrar. E aonde eu entro eu trago alegria, aonde eu entro eu trago transformação, aonde eu entro eu trago novidade de vida, porque eu sou Deus poderoso, forte e valente na batalha, em nome de Jesus, aleluia. E quando nós olhamos o que Isaías vai escrever acerca desta alegria, Isaías 61, versículo 10, a Bíblia vai nos dizer assim: é grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma no Senhor meu Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação, aleluia, e sobre mim pôs o manto da justiça, o qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva se enfeita com joias. Ou seja, esta alegria é sentida por todos como um casamento de Cristo com a noiva, aleluia. E quando nós estamos aliançados, quando nós estamos imergidos neste Rei da Glória, o nosso coração se alegra, porque recebemos dele a alegria da salvação. A alegria que o mundo não pode roubar. A alegria que os problemas não podem nos tirar. A alegria que a situação atual também não pode nos roubar. Porque como diz o apóstolo Paulo, viver é Cristo e morrer é lucro. Então quando o nosso coração está aliançado na alegria da salvação, nada pode roubar de nós esta alegria. A presença de Deus nos traz esperança. A presença de Deus nos traz uma alegria, porque vai confirmando em nosso coração que nós fazemos parte de um reinado que não é visto aqui, mas um reinado que será consolidado espiritualmente quando Cristo voltar para buscar o seu povo, e isso é maravilhoso. Que Deus seja a nossa alegria nesta noite, amém?
Que Deus seja a alegria do seu coração aí onde você estiver. E quando nós meditamos em Salmos 24, nós vamos ver que ele é dividido em 3 partes. E isso é algo que me chamou a atenção. Salmos 24, se você ainda tiver com a sua Bíblia aberta, vamos entender como esse salmo foi dividido para a gente poder entender como ele é aplicado nas nossas vidas. Ele é dividido em 3 partes. Primeira parte, o Senhor como nosso Criador, que é representado pelos versículos 1 e 2. O Senhor como nosso Salvador, representados no versículo 3 ao 6. E representado como o Senhor como nosso Rei, do versículo 7 ao 10. Então ele é dividido em 3 partes. Primeiro, o Senhor como Criador, o Senhor como Salvador, o Senhor como nosso Rei. Aleluia. E Deus como nosso Criador, o Senhor como nosso Criador, nós precisamos entender que a Ele pertence todas as coisas. E que nós somos mordomos daquilo que Ele tem criado desde o início de todas as coisas. E como mordomos, além de nós cuidarmos daquilo que o Senhor gerou, daquilo que o Senhor fez, nós também desfrutamos da bondade de Deus a partir daquele que criou no início de todas as coisas. Ou seja, igreja, qualquer coisa que nós vamos oferecer a Deus já é dele, porque Ele fez, e aquilo que nós desfrutamos a partir dele é pela bondade do Senhor, e nós precisamos estar atentos que o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Romanos 11:36, o texto vai nos dizer: porque dele, por ele e para ele foram feitos todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A sua vida é do Senhor, a sua casa é do Senhor, o que você tem é do Senhor. Tudo foi feito por Ele e para Ele, a fim de que Ele seja glorificado. E você pode glorificar ao Senhor, reconhecendo que Ele é o Criador de todas as coisas, inclusive da sua vida. Aleluia! E Ele não somente cria, mas Ele sustenta todas as coisas. Por isso que nós não devemos temer o que está acontecendo no mundo. Por mais que as notícias sejam caóticas, por mais que as notícias sejam de morte, de pandemia, por mais que o Brasil está sendo o epicentro desta doença, nós devemos entender que Deus, Ele cria e Ele sustenta, e quando Deus disser um basta, acabou, porque sobre a sua palavra existe autoridade. Colossenses 1:16, o texto vai dizer: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanos, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Aleluia! O Senhor, Ele não perdeu o controle da sua criação. O Senhor não perdeu o controle da humanidade, muito menos o controle do mundo. Sobre a sua palavra, aí João vai dizer que ele era o verbo. Então sobre a sua palavra, no início, quando foi dito haja, coisas começaram a se criar a partir da palavra de Deus. Ele cria, Ele sustenta. Por isso o nosso coração precisa estar aliançado, alicerçado em quem Deus é. E os Salmos nos apresentam Deus, o Rei da Glória, como o nosso Criador. E não somente isso, versículo de número 3 e 4, o texto vai nos apresentar o Senhor como nosso Salvador. E a Bíblia nos diz assim: quem poderá subir no monte santo do Senhor? Aquele que é puro de mãos e limpos de coração, que não recorre à idolatria nem jura por falsos deuses. Ou seja, os levitas, dentro deste contexto, quando Davi resgata a arca e traz de volta para Jerusalém, os levitas que carregavam a arca, eles deveriam estar cerimonialmente puros para exercer o seu ofício.
E o que é estar cerimonialmente puro para exercer seu ministério? Eles deveriam estar preparados constantemente, porque eles carregavam algo que era além das suas próprias forças, eles carregavam a presença de Deus. E isso nos ensina que para nós carregarmos a presença de Deus, nós devemos nos santificar, nós devemos nos purificar, nós devemos nos preparar a fim de agradar ao rei, porque estamos carregando a presença dele. E os levitas, dentro deste contexto, entendiam perfeitamente essa verdade. Eles se prepararam, eles se purificaram e depois eles trouxeram a arca da aliança de volta. Ou seja, quando eu começo a pensar nessa verdade, me desculpa se isso vai doer seu coração, mas é uma grande realidade. Nos dias que nós vivemos hoje, ninguém mais quer se preparar para trazer a presença do rei, para trazer a arca de volta. Ninguém quer se preparar, aleluia, antes de oferecer adoração ao rei, antes de agradar o coração do rei. Os crentes não querem mais saber de purificação, de preparo. Para quê? Nós nos acostumamos com um sistema onde vai moldando as pessoas a fazer aquilo que dá e não fazer aquilo que não dá. Porque quando se fala de preparo, nós estamos falando de preparar-nos antes de apresentar algo para Deus. Aleluia! As pessoas não querem mais se santificar, as pessoas não querem mais se preparar, não querem mais se separar do mundo. Então a gente acaba se amoldando a um sistema onde o apóstolo Paulo, em Romanos 12:1, vai dizer: olha, não vos amoldeis ao sistema desse mundo, não faça o que todo mundo está fazendo, entende? Seja diferente, mas renovai-vos a vossa mente pela palavra de Deus, pelas escrituras, porque quando eu entendo o quão maravilhoso e precioso é para os nossos dias nós nos santificarmos para trazer a arca, para trazer a presença de Deus, aleluia, nós começamos a perceber que o culto não começa na hora do culto, mas o culto começa na hora que eu acordo, porque eu já acordo me preparando para me apresentar diante do rei. Eu já acordo me preparando, aleluia, para apresentar, não somente na hora do culto, mas o meu dia inteiro se torna um culto diante de Deus. Porque eu entendo que eu preciso carregar esta presença que me traz alegria, esta presença que me traz encorajamento, esta presença que vai confirmando ao meu coração, aleluia, que eu faço parte de um reino que não é visto pelos homens, mas é vivido, aleluia, pelos espirituais, aleluia. Só entende isso aqueles que são espirituais. E a pergunta é: como se tornar espiritual num tempo onde a carnalidade, o mundanismo tem invadido o coração até mesmo de muitos cristãos? É entendendo que nós estamos em guerra, igreja, e como guerra nós precisamos estar preparados. Como cristãos nós devemos o tempo todo estarmos em santificação, nos separando daquilo que pode muitas vezes distrair o meu coração daquilo que o Senhor está ministrando o tempo todo. Porque Deus não fala só no culto, sabia disso? Deus pode falar com você no seu trabalho, usando alguém. Deus pode falar com você até mesmo você tomando banho, meu filho, porque o Espírito Santo sopra as palavras ao seu coração. Não está limitado num sistema religioso, mas o Espírito é livre para soprar, e Ele pode soprar o seu coração em qualquer momento do dia. O problema é: será que nós temos escutado a voz do Espírito, a voz de Deus? Quando nós não estamos preparados e não entendemos aquilo que o Senhor está fazendo e aquilo que Ele já fez, é um sinal de que nós não estamos cerimonialmente como os levitas que carregavam a presença de Deus. Mas para que o Rei entre nos nossos corações, nosso coração precisa estar preparado para receber a sua presença. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluia. Não é fazer o que todo mundo está fazendo, mas é fazer aquilo que as Escrituras nos dizem. Vida de preparo constante, não é só na hora que chega no culto. Vida de preparo é do momento que você acorda até a hora que você vai dormir. Depois você acorda de novo, você já está se preparando o tempo todo, entende isso? E não existe um ser humano na face da terra que não anda em preparo constante, que a presença não vem. A tendência daquele que busca, a tendência daquele que se prepara, a tendência daquele que quer estar, aleluia, diante da face de Deus, é receber dele a sua presença. E isso é maravilhoso, aleluia. Ser limpos de mãos e puro de coração.
Ser limpos de mão significa ter uma conduta íntegra. Ser puro de coração significa ter a motivação correta e caráter piedoso, ou seja, o que tem nos motivado num dia como hoje, separar um período do nosso dia para estarmos buscando a face do Rei da Glória. Quais são as suas motivações? O que te faz acordar todos os dias e desejar a presença do Rei? O que te faz todos os dias ter coragem e alegria para prosseguir, para continuar sendo fiel numa sociedade que é infiel? Qual é a motivação do seu coração? Porque muitas vezes nós temos motivações erradas. Por isso que Tiago vai dizer que muitas das coisas que nós oramos e pedimos, nós não recebemos, porque pedimos mal. Mas quando o nosso coração, dentro dele, a motivação é pura, a motivação é correta, aleluia, eu duvido que Deus não vai ouvir o que você está pedindo a Ele, ainda que demore, mas Ele vai responder, porque a motivação está correta. Quando a nossa motivação em Cristo é aquilo que nos impulsiona ao propósito, automaticamente nós temos uma conduta íntegra, porque entendemos o propósito, sabemos quem foi que nos chamou e queremos andar carregando a presença do Rei da Glória o tempo todo. Aleluia! Que o Espírito Santo sonde o seu coração aí onde você está. Que você sonde o seu próprio coração aí onde você está. Para que a partir desta mensagem você possa compreender de fato quais são as motivações do seu coração. Quais são os motivos? Será que ser salvo já é o suficiente para uma geração que tem buscado mais as bênçãos do que o abençoador? O Senhor nesta mensagem quer dizer, olha, o Rei da Glória está dizendo que vai entrar, mas sonde o seu coração para ver se a motivação da sua busca em mim é sincera, é honesta, é verdadeira, aleluia. Porque quando os versículos continuam dizendo sobre falsos ídolos, sobre jurar dolosamente, significa mais do que simplesmente jurar em favor ou buscar algum tipo de tudo aquilo que substitui a presença de Deus na nossa vida. Porque quando nós falamos de idolatria, não se trata somente de imagens e esculturas, mas tudo aquilo que nós colocamos como importante antes de Deus. Quando nós idolatramos um carro, um emprego, uma pessoa, tem gente que idolatra até cachorro, minha filha. É um absurdo. Mas quando nós entendemos que qualquer tipo de comportamento que não agrada a Deus, um comportamento que é dissimulado, a presença não vem. Mas o texto diz sobre um Senhor como Salvador, que aquele que tem mãos limpas e é puro de coração, receberá as bênçãos do Senhor, porque o próprio Deus se faz justiça sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque sobre Cristo, igreja, foi imputado toda a culpa. Sobre Cristo foi inculpado toda a maldição. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Cristo, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, quando nós nos achegamos a Cristo, quando nós reconhecemos o seu sacrifício na cruz do Calvário, nós somos justificados pela fé, aleluia, naquilo que foi feito, e a partir do seu sangue nós somos redimidos, e a partir de uma remissão nós temos acesso ao Pai, porque nós fomos purificados, nós fomos resgatados, nós fomos redimidos, e o próprio Jesus vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. E quando nós encontramos este Salvador, reconhecendo aquilo que foi feito por Ele, a aceitação que nós tivemos da parte de Deus, porque em Cristo Deus se fez satisfeito pela expiação do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo sem pecado. Entende o que eu estou dizendo? Quando nós reconhecemos esse sacrifício, reconhecemos a morte, não somente a morte, mas a ressurreição de Cristo e a sua segunda volta,
Nós estamos sendo salvos porque nós já fomos na expiação quando Cristo morreu. Estamos sendo salvos hoje porque a vida cristã é um propósito, é uma caminhada, uma jornada. E nós seremos salvos no dia que Jesus voltar, aleluia, porque Ele vai arrancar todo o pecado, vai arrancar a gente de um lugar corrupto, vai arrancar a sua igreja, o seu povo de um lugar, aleluia, onde será destruído no dia do juízo final. Nós já fomos salvos, entende isso? Nós estamos sendo salvos hoje, porque nós estamos numa jornada de santificação e preparo. Nós seremos salvos no dia da segunda volta de Jesus, e isso é maravilhoso. Aleluia. Se nós lermos aqui versículos 5 e 6 de Salmos 24, a palavra continua dizendo: Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador lhe fará justiça. São assim aqueles que buscam a face do Senhor. Sabe o que significa isso? Quando nós reconhecemos tudo que Cristo já fez por nós, automaticamente o nosso coração começa a clamar e nós passamos das trevas para a luz por um ato chamado arrependimento. Nós começamos a nos arrepender verdadeiramente dos nossos pecados, das atitudes que muitas vezes nós tivemos que desagradaram o nosso Deus. Nós começamos a nos render a Deus e perguntar a Deus qual é a sua vontade sobre a nossa vida. Nós começamos a sentir a presença de Deus e o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, a ponto deste arrependimento não ser meramente um sentimento, mas ser uma verdade, a ponto de eu deixar de cometer aquilo que desagradava a Deus e cometer aquilo que agrada a Deus. Aleluia. A justiça de Deus foi imputada no Filho. A justiça de Deus foi imputada em Cristo Jesus. Por isso hoje nós podemos nos considerar súditos do seu reino, porque nós aceitamos, entendemos e reconhecemos o sacrifício de Cristo, e a graça a partir daí nos alcançou. Então nós vivemos a graça que é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos atraídos por esta graça, por isso nós somos salvos por nosso Salvador. Aleluia, aleluia. O Rei da Glória não somente cria todas as coisas, mas Ele também nos salva de todas as coisas. Você pode glorificar Jesus por isso? E para finalizar a nossa reflexão, do versículo 7 ao 10, a palavra vai nos dizer quem é este Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte, poderoso nas batalhas, aleluia. Aquele que pode realizar todas as coisas por nós. E os Salmos vai apresentar agora o Rei, o Senhor como Rei. É Jesus Cristo, igreja. Jesus é o Rei da Glória. Jesus é o pastor supremo, que voltará para buscar os seus. E quando Ele irá buscar a nossa igreja, a Bíblia diz que ninguém sabe, mas Ele virá. E a Bíblia também nos diz que Ele irá separar o trigo do joio, Ele irá separar as loucas das sábias, Ele irá separar os bodes dos cordeiros, Ele irá separar, e esta grande multidão, e Apocalipse vai dizer que são como a areia do mar, porque são muitos, estarão reunidos numa só voz, declarando que Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Esse Jesus, a qual Davi salmodiou quando trouxe a arca de volta, o qual na entrada triunfal em Jerusalém, anos depois, quando Jesus entrou e as pessoas com palmas nas mãos, com ramos nas mãos, aquele texto que o sacerdote leu dentro do templo quando Jesus entrava em Jerusalém, é o mesmo Jesus que Apocalipse vai dizer que voltará com poder e grande glória. É o mesmo Jesus, o mesmo Rei, que os evangelistas vão dizer que num abrir e fechar de olhos Ele voltará. É o mesmo Rei que foi lido neste culto pelo Vando, que virá como um ladrão, onde ninguém espera quando este ladrão virá, mas Ele virá. É o mesmo Rei que deixou uma promessa dizendo: eu irei ao Pai, mas eu voltarei para te buscar, por isso você não estará órfão. Este é o Rei da Glória, e naquele grande dia Ele irá se reunir conosco.
conosco, igreja, para consumar todas as coisas. Onde a morte não existirá mais, entende isso? Onde o choro não terá mais, onde não haverá mais fome, não haverá mais dor, mais sofrimento, onde não haverá mais adversidades, frustrações, não haverá mais dia e nem noite, porque Ele é o sol da justiça e constantemente a sua própria glória, aleluia, será a iluminação para os salvos. É este o Rei da Glória, que está nesta noite, ardendo aqui no meu coração, e como eu gostaria que você estivesse também sentindo, aleluia, a presença deste Rei da Glória, dizendo: olha, não se preocupe com os dias, se preocupe somente em me adorar, porque aquilo que há de acontecer, acontecerá, porque falta só um pouquinho de tempo, e o nosso Rei da Glória voltará com poder e grande glória, e os salvos glorificarão, e a igreja bendirá o nome do Senhor, e nós reinaremos com Ele, e Ele conosco, em nome de Jesus. Se coloque de pé. Aleluia, Jesus. Nós te glorificamos, Senhor, porque entendemos, Deus, que numa só voz a tua igreja, o teu povo, Senhor, os teus súditos irão clamar a ti, dizendo: hosana nas alturas, tu és o Rei, tu és o Rei da Glória, o nosso libertador e Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, ó Pai, sobre a sua igreja nesta hora, que a tua alegria, Senhor, invada corações e lares neste lugar, ó Deus. Senhor, eu te peço em nome de Jesus que a tua presença, Senhor, volte e traga impacto sobre a vida de mulheres, sobre a vida de homens, de crianças, de famílias, em nome de Jesus. Tu és o nosso Rei da Glória, por isso, Senhor, como igreja nós te reverenciamos, como teu povo nós te bendizemos e pedimos a ti, Senhor. Ah, Pai, apressa-te para nos buscar, Senhor. Apressa-te, Senhor, para nos resgatar de um mundo caído, de um mundo corrupto, Senhor. Apressa-te, ó Deus, para resgatar o teu povo, o povo chamado pelo teu nome, Deus. Não permita, Senhor Jesus Cristo, que os teus filhos e filhas se desanimem, porque nós entendemos que o Senhor já venceu a morte, o Senhor já venceu o diabo, o Senhor já venceu o pecado, e em ti, Senhor, nós podemos ser vencedores também. Por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, fique conosco. Confirma, Senhor, a tua palavra no coração dos teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Grupo de louvor, se coloque aqui na frente. Nós iremos encerrar com louvor, adorando a Deus, declarando que o reino de Deus é eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. E este Rei, aleluia, está com os ouvidos atentos para nos ouvir louvando, para nos ouvir clamando, para nos ouvir adorando. Você pode aplaudir a Jesus? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam
pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A sua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Aleluia, Senhor Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo.
durante esse culto Deus tem falado ao nosso coração. E que não seja como muitos outros cultos que muitas vezes nós participamos, mas que a palavra do Senhor venha ressoar na nossa mente, no nosso coração. Aquilo que foi ministrado ao nosso coração venha ser como uma semente plantada em terra fértil para que venha frutificar em nossas vidas. Talvez tenha acontecido muito isso, né? Nas nossas vidas, em tanto tempo de cristianismo, em tanto tempo servindo ao Senhor, que muitas vezes nós participamos de um culto como este e acaba se tornando somente mais um culto, mas que não venha a ser mais assim sobre as nossas vidas. Que cada culto venha a ser o próprio Deus ministrando aos nossos corações a sua palavra. Que cada culto venha a ser um aprendizado nas nossas vidas, e que cada um dos cultos que nós participarmos, que venha trazer transformação para cada um de nós, para que o nome de Jesus Cristo venha a ser glorificado através das nossas ações, através das nossas novas atitudes, mediante aquilo que temos aprendido de Deus e do Espírito Santo. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, trabalha, Senhor, no meio da tua igreja, Senhor amado, aleluia, através do teu Santo Espírito, trabalha no meio do seu povo, Senhor, trazendo mudança, Senhor, de vida, mudança de atitude, Senhor amado, trazendo um novo, Senhor, da tua parte. Nós queremos viver, Senhor amado, aleluia, Deus, de acordo com a tua vontade, de acordo com o novo que o Senhor tem para cada um de nós, para que não sejamos, Senhor, aleluia, como éramos antes, assim como a sua palavra diz, Senhor. Nós já aceitamos, Senhor, a tua presença sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a aceitar também a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a mortificar a cada dia, Senhor amado, o nosso eu, para que venhamos estar, Senhor, diante da tua presença de maneira digna, aleluia, como servos, Senhor, verdadeiros diante de ti. É o que nós queremos te pedir, Senhor amado, e já te agradecer, Senhor. Obrigado, Pai, por este culto. Obrigado por cada um dos teus filhos que podem acompanhar, Senhor amado, este culto online, Senhor. Que a tua presença seja sobre a vida de cada um dos teus filhos. Eu te peço, nos dá, Senhor, uma semana abençoada, ainda que uma semana cheia de dificuldades devido à situação em que estamos vivendo, Senhor, todos nós, mas que seja abençoada, que seja cheia da tua presença, do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, nos auxilia nas nossas decisões, Senhor amado, durante essa semana, para que o teu nome venha a ser glorificado, em nome de Jesus Cristo, amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para todo sempre, amém. Glória a Deus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.